Estamos aqui no estúdio da ADC TV para contarmos mais um pouco da história da Assembleia de Deus em Criciúma. Nossa ADC, a igreja mais conhecida em Criciúma como a Igreja do Relógio, que está localizada na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, e que leva o nome da primeira crente da Assembleia de Deus em Criciúma. Estamos aqui hoje para contar sobre os 85 anos da Assembleia de Deus em Criciúma, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovailer. E hoje a nossa entrevista é com o nosso querido pastor Genoval. Pastor Genoval, que tem a sua história também registrada na Assembleia de Deus em Criciúma, que vamos conversar, vamos ver aqui algumas coisas e ouvir os seus relatos sobre esta linda história da nossa querida Assembleia de Deus. Bem-vindo, pastor Genoval, obrigado de o senhor ter atendido o nosso convite, a sua disponibilidade para estar aqui hoje junto conosco para falarmos um pouco dessa história maravilhosa. Obrigado também, pastor Marcos, é um prazer muito grande poder estar tomando parte nessa história tão importante de Criciúma. Que bom, que bom. Nós vamos aqui perguntar ao pastor Genoval. Pastor Genoval, o senhor aceitou Jesus quando? E qual o ano? E também quando que... a sua naturalidade, melhor. A sua naturalidade. O senhor veio da onde? É de Criciúma? Da onde o senhor nasceu? Pastor Marcos, eu nasci na cidade de São Joaquim. Ah, São Joaquim. São Joaquim. E ali também aceitamos a Jesus quando eu estava com 6 anos de idade. Este dia feliz da minha decisão por Jesus, aos 6 anos de idade, foi exatamente no dia 16 de abril de 1960. 1960. Então, fazendo 64 anos. 64 anos que estamos servindo ao Senhor Jesus. Olha que maravilha. Então, ali o senhor cresceu em São Joaquim. Como é que foi quando saiu de São Joaquim veio para Criciúma? Nós tivemos nossos primeiros passos servindo a Deus quando decidimos-nos pelo Evangelho. Meu papai, a mamãe, alguns irmãos na época. E com o falecimento de meu pai, nós decidimos, depois de ser aconselhado por um amigo, o pastor Asteroide Rosenck, que havia ido da Içara para dirigir a igreja em São Joaquim, olhando para o tamanho da nossa família, orientou-nos a que procurássemos uma cidade maior, com melhores condições de emprego. Foi quando a gente veio para Içara. Aí, em Içara, nós chegamos o dia 30 de setembro de 1973, onde fixamos residência na Içara por um período de tempo até que viemos fixar residência em Criciúma. Ah, certo. E nesse período de tempo as coisas eram mais difíceis, né? Até para o Evangelho, principalmente um pouquinho lá de São Joaquim, o senhor lembra de alguma coisa? Quem era o obreiro lá? O obreiro em São Joaquim, naquela época, era o pastor Oswaldo Lemos dos Santos. Ele veio de Lages como missionário para atender toda aquela região. E aí, naquele período, nós aceitamos a Jesus e ele nos pastoreou, nos ensinou e até hoje estamos na caminhada. Então era o pastor Oswaldo Lemos dos Santos. E aquele tempo São Joaquim pertencia a Lages, então? Ou já era campo? Não era campo. Lages enviou o pastor Oswaldo para ser uma espécie de missionário. Sim. E depois houve assim algumas supervisões que em algum tempo era Lages, outro tempo era Urubici. E certo. Algumas vezes São Joaquim supervisionou também Urubici e Bom Jardim da Serra. Sim. Pastor Genoval, o seu ministério começou aqui na cidade de Criciúma?
Não, pastor, nós já iniciamos as nossas atividades eclesiásticas lá em São Joaquim. Lá em São Joaquim. Desde garoto, nós começamos a cooperar na obra de Deus. Aos 8 anos de idade, eu já comecei a dizer alguma coisa no púlpito. O que eu dizia, eu não lembro. Sim. Mas alguma coisa tem na mente, assim, de que o povo gostava, o povo retribuía com glória a Deus e aleluia. E aí nós começamos a trabalhar com crianças, com adolescentes, começamos a ministrar nas escolas dominicais, depois trabalhamos com um grupo de jovens e realizamos algumas atividades nesse período na igreja, na cidade de São Joaquim. Olha que benção, que benção. E depois que o senhor vieram para Içara, ficaram um período de tempo em Içara, né? E quando começou a história aqui em Criciúma? Aqui em Criciúma foi quando... Porque Içara ainda era uma congregação de Criciúma. Ah, sim, sim. Então, aí a gente congregava na Içara, mas já vinha participar das atividades aqui. E eu comecei as minhas atividades ali na Içara, num grande trabalho de evangelização, ainda garoto, jovem, e depois viemos para Criciúma no tempo do pastor José João Vieira. E aí ele nos convidou para ajudar a cooperar, liderando o grupo de jovens, a Meuadic. No ano de 1977, 78, por ali. E dali para frente, nós ficamos liderando esse grupo de jovens uma porção de tempo. Ah, então o senhor foi um dos coordenadores da Meuadic, né? Sim, por bastante tempo. Aquele tempo, então, já existia então a Meuadic. Já a Meuadic, ela é... Desde o Lidinho, a gente chama de Lidinho, né? Sim, Mas sim. o Lídio foi um dos primeiros líderes da Meuadic, é o primeiro líder da Meuadic. Na década de 70, lá bem no comecinho de 70, ele foi o primeiro líder. E dali a Meuadic cresceu e desenvolveu muito mesmo, e é o que nós temos hoje, como resultado daquele tempo. Aí o senhor trabalhou com o pastor José Vieira, logo depois veio qual pastor que sucedeu o pastor José Vieira? Foi o pastor Valdomiro Souza. Pastor Valdomiro. O pastor Valdomiro Souza veio quando o pastor Vieira foi mudado para Lages. Sim. Para Lages, eu acho que foi para Lages, não tenho bem certeza nessa mudança aqui. Sim. Mas foi o pastor Valdomiro Souza que veio para Criciúma. E o pastor Genoval, e quando o senhor começou as suas atividades como obreiro integrado, qual o pastor que lhe convidou? Quando que o senhor começou? Foi o pastor Valdomiro Souza. Nessa época eu estava trabalhando na mina, na Carbonífera Criciúma, e no dia 16 de outubro de 1982, em uma reunião de obreiros aqui, o pastor Valdomiro me convidou para mim integrar no ministério, e eu aceitei a proposta, e daí já começamos as nossas atividades. Ah, sim. E o senhor lembra qual é a primeira congregação que o senhor dirigiu aqui em Criciúma? Como obreiro integrado foi Forquilinha, mas voluntariamente nós dirigimos também a Operária Nova. Foi nos anos de 81, ficamos uns 2 anos ali pela Operária Nova, e da Operária Nova, daí logo em seguida fomos integrados e fomos atender a congregação de Forquilinha, que também pertencia ao campo eclesiástico em Criciúma. Forquilinha. Aí depois o senhor dirigiu mais algumas congregações aqui? Daí nós fomos transferidos para a cidade de Orleans, que também era uma congregação de Criciúma naquela época. Sim, é porque, na verdade, as cidades vizinhas todas pertenciam, até o Guatá, né? De Guatá para cá, pertenciam a Criciúma, né? Tudo, aquela região ali, Guatá, Lauro Miller, Orleans, tudo pertencia a Criciúma. Uruçanga, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Içara, Forquilinha e Siderópolis. E assim, quando o senhor passou por Forquilinha, alguma coisa que marcou no seu ministério, para a história? O que marcou nossas atividades, que o tempo que ficamos em Forquilinha foi pouco.
Mas o que marcou realmente nosso trabalho na Forquilinha, pastor Marcos, foi o trabalho de cultos relâmpago. Foi onde deu a origem a todos os cultos relâmpagos que foram realizados em Criciúma posteriormente. Forquilinha até hoje ainda é uma cidade de alemães e havia poucos crentes naquela época, mas muito receptivos ao evangelho. Então, quando nós começamos a criar os cultos ao ar livre, nós tínhamos um Fusca, nós tínhamos uma Rural, tínhamos um caminhão caçamba, que era a condução que levava as equipes para realizar os trabalhos de evangelismo, os cultos relâmpagos. E aí nós fizemos muitos cultos relâmpagos, e um dia o que marcou foi exatamente quando nós conseguimos realizar 38 cultos em um só dia, ali na região de Forquilinha. Interessante. Aquela época era muito forte a evangelização, né? Nos cultos relâmpagos, né? Era muito forte e, inclusive, havia uma receptividade, mas também havia resistência. Em algumas congregações do interior, nós tivemos muitas resistências. Tivemos que enfrentar alguns desafios ali naquela região do município de Forquilinha. Sim. E quando o senhor foi para Forquilinha, ela já tinha uma congregação própria, a igreja? Ou ainda era um ponto de culto? Já havia uma congregação própria, sim, no mesmo local onde é o templo atual hoje. Sim. Era uma congregação bem pequena e, inclusive, onde o povo, talvez umas 10 ou 15 famílias que tinha em toda a região, congregavam ali naquele templo. Ah, sim. Aí depois de Forquilinha, pastor Genal, o senhor foi para Orleans, né? De Forquilinha eu fui para Orleans. E como foi o tempo? Quanto tempo o senhor ficou lá? E como foi lá a história lá em Orleans, no seu tempo lá? Orleans também foi um período curto que a gente teve em Orleans, mas era um campo assim bem difícil, porque existia uma certa resistência ainda ao evangelho, né? Porque quem iniciou as atividades ali, que construiu o templo, foi o pastor Alessio Marques, que construiu o primeiro templo em Orleans, e depois passaram diversos obreiros e mais tarde foi eu, quando mudado de Forquilinha para Orleans. E ali a gente tinha resistência com o evangelismo pessoal, o pessoal não aceitava muito, cultos ao ar livre, não aceitavam muito, mas já existia também algumas congregações. Ah, sim. Deixa eu voltar um pouquinho lá em Forquilinha. O senhor lembra assim de um nome, de uma família que o senhor tem lembrança de lá do começo, de que o senhor foi para lá? Alguém para nós mencionar na história? Lembro, sim. Tinha ali a família Dondóssola, que era uma família grande. Eu acho que alguns deles ainda permanecem no município. Existia ali a família Bordini, que era uma família muito grande. Existia a família Mateus e ainda existia mais umas duas famílias, inclusive eu não vou lembrar agora o sobrenome, mas a família da irmã Darcy. Família da irmã Darcy, que era uma senhora que havia viuvado, mas ficou com toda a família servindo a Deus. E ainda tinha a família Acorde. Família Acorde tem alguns que ainda residem ali na Forquilinha. E outros mais que a gente não lembra. Mas uma história que eu achei interessante é uma família que a gente evangelizou na região chamada Linha Reta, onde alcançamos uma família e o nome do proprietário era Valmir. Se eu não estou equivocado, pastor Marcos, era Valmir Felisberto. E ele aceitou Jesus e a esposa não. E algumas vezes a gente queria fazer visita para a família. E certo dia fomos fazer uma visita para a família do irmão Valmir Felisberto. E quando chegamos lá, a esposa dele estava no interior da casa, e quando ele avisou que o obreiro da Forquilinha estava chegando lá, ela não saiu pela porta da frente nem pela porta dos fundos. Ela foi uma janela, pulou a janela e foi lá para o interiorzão, porque não queria
conversar com nós. Felizmente, mais tarde ela aceitou Jesus e ele se tornou obreiro, e foi uma ação que marcou muito assim o crescimento da Igreja de Deus em Forquilinha. Maravilha, que coisa maravilhosa ouvir a história. Estamos aqui contando a história da Assembleia de Deus em Criciúma, nesses 85 anos de sua história aqui nessa abençoada cidade. Estamos aqui entrevistando pastor Genoval, pastor já um pastor jubilado da nossa convenção, das igrejas Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Estamos aqui ouvindo esses relatos maravilhosos aqui no estúdio da ADC TV, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovaire. Pastor Genoval, agora nós vamos sair um pouquinho de Forquilinha, vamos lá em Orleans de novo. Vamos lá para a direção à Serra de novo. Okay. E o senhor lembra de alguma família, nome de Orleans na sua época, até mesmo do interior de Orleans? De Orleans nós tínhamos uma congregação na localidade de Brusque do Sul, onde existia a família Zanini, família muito querida, e a construção havia sido feita por eles mesmos. Aí eles atendiam aquele setor de trabalho, e quando a gente podia, a gente ia lá levar a Santa Ceia, participar de alguns cultos com ele, e mais umas 2 famílias que tinha por ali, que eu não vou lembrar o sobrenome, mas a gente conhecia como Irmã Dorza. Ela era crente e alguns filhos, outros filhos não haviam aceitado Jesus, e o marido dela também não havia aceitado Jesus naquela época. E posteriormente daí foram sendo alcançadas outras famílias ali na mesma região, e daí no Rio Laranjeiras existia um obreiro já que cooperava na obra de Deus com uma família muito grande que se chamava Marivaldo. E também no interior haviam outros. E depois mais na cidade havia a família Galvani, que também fizeram muito para o crescimento da obra de Deus. Eu tenho lembrança, pastor Genoval, eu deveria ter uns 15 anos, eu participei lá de culto lá em Brusque do Sul, tive um dia, passando o dia almoçando com meus pais, né, lá na família Zanini. Eles eram muito queridos, muito dedicados à obra, né? Então eu tenho essa lembrança ainda de Orleans. E depois de Orleans, o senhor foi para qual cidade? Daí eu voltei para Criciúma. Voltou a Criciúma. Com a chegada do pastor Oswaldo Lemos já, Sim. Que veio para assumir a presidência da igreja. Aí ele convidou-me para a gente voltar para Criciúma. Daí ficamos aqui pela cidade, fazendo algumas atividades com ele, atendendo missões, atendendo MEUAD, mais um período de tempo, e algumas congregações também. O senhor chegou a coordenar o departamento de missões em Criciúma? Coordenamos o departamento de missões, que na época era uma instituição com personalidade jurídica própria, não era um departamento, Sim. Era uma instituição mesmo, né? Chamada Valentes de Davi. Sim. E nós coordenamos essa instituição por um período de 5 anos. E aí tínhamos os programas de rádio, que era Marumbi de Florianópolis e Guarujá. A gente gravava os programas num prédiozinho aqui na Avenida Centenário, Sim. chamado Dona Dalva. E Isso. aí, cada 15 dias eu ia de ônibus, levar as fitas gravadas e buscar as que haviam ficado lá para programas anteriores. Aquele tempo era tudo com mais dificuldade, Tudo né? com dificuldade, mas era gratificante. Era, né? Valia a pena, né? É. E aí o senhor dirigiu qual igreja aqui em Criciúma? Aqui em Criciúma, eu dirigi Cidade dos Mineiros. Depois de Cidade dos Mineiros, a gente foi para Cocal do Sul. De Cocal do Sul, eu voltei para a Cidade dos Mineiros. E daí, quando completou o tempo ali, que o Ministério Local entendeu que era o tempo de sair,
Aí eu fui indicado para ir pastorear a igreja em São Joaquim. São Joaquim. Pastor Genoval, na cidade mineira, o senhor, na primeira passagem por cidade mineira, o senhor lembra de algum fato, algum milagre, nomes de alguém também na sua época? A cidade dos mineiros era uma congregação muito avivada. E naquele tempo a gente recebia muitas visitas, até porque, como hoje, Cidade Mineira era uma grande congregação. Em escola dominical, a gente tinha mais de 400 alunos matriculados. Nós tínhamos 8 classes de escola dominical. Dominicalmente, era um dos maiores cultos que a gente tinha na congregação. Os cultos eram bem avivados e o senhor sabe que naquele tempo existia também a questão de possessões malignas. Sim. Né? E de vez em quando a gente recebia alguém com essas possessões, e eu lembro de fatos assim de libertação de jovens, senhoras que estavam praticamente passando mal, morrendo. A gente viu o Senhor Jesus libertar muitas vidas ali, e inclusive na quebra do templo, nós ocupamos os 2 centros comunitários daquela época, porque não cabia o povo só em um centro comunitário, então a gente ocupou o centro comunitário da Mineira Velha, como era chamada, Sim. E o centro comunitário da outra Mineira, da Mineira Nova, para atender a demanda dos trabalhos naquele período em que foi reformado o templo. E daí depois de Cidade Mineira, mas lembra de algum nome ali da Cidade Mineira? Cidade Mineira são diversos nomes, Sim. Inclusive alguns deles ainda estão por ali hoje, né? Família Moraes, Sim. Que são a família do pastor Elias. Lembro do Francisco Laudelino, que era daquela época. Sim. Existia a família de Sá, que muitos deles congregavam ali, e também tinha a família do Silva, que todo mundo chamava de os pipoqueiros. Então era uma família grande naquele período que estava sempre por ali, ajudando, cooperando, inclusive o irmão José da Silva. Ele sempre foi um grande colaborador, quietinho, do jeitinho dele, ele, a esposa, acho que a irmã Teresa, e daquele jeitinho dele, mas sempre foi um grande cooperador. Então você precisava de algum material, sabia que podia contar com o irmão José. Aí tinha os Marques. Marques era uma família muito grande, sempre estavam na ativa. O senhor precisava de, por exemplo, jograis, teatro e atividades assim para evangelização interna, mas para puxar visitantes, trazer visitantes nos cultos natalinos e em outras datas comemorativas. Sim. Eles sempre estavam ali para realizar belos trabalhos. Tinha o Efigênio Marques, que era o maestro da banda e era o maestro do coral. Está vivo, reside no Balneário Rincão ainda, o Efigênio Marques. Olha só que estamos aqui contando a história da Assembleia de Deus em Criciúma, porque no próximo ano estará completando 85 anos e, com determinação do nosso pastor presidente, será escrito um livro contando a história da Assembleia de Deus aqui nesta cidade. Estamos aqui com o pastor Genoval, pastor jubilado, que está aqui trazendo essas ricas informações sobre a história da nossa amada e querida Assembleia de Deus aqui nesta cidade. Pastor Genoval, aí de Cidade Mineira, o senhor me disse que foi para Cocal do Sul, e lá o senhor trabalhou um período de tempo lá em Cocal. E conta alguma coisa de Cocal para nós deixar arquivado e registrado. Sim. Então, da primeira vez que a gente dirigiu a Mineira, na nossa linguagem, dirigir, sim, aí nós fomos para Cocal do Sul, ficamos ali um período de uns 2 anos e pouco. Já tinha também uma casa, uma congregação, mas a origem do Cocal do Sul é muito bela, porque quando iniciou-se o trabalho em Cocal do Sul, nós não tínhamos
uma casa, um templo, era realizado os cultos no acesso, quem está entrando em Cocal, aonde anteriormente tinha sido um açougue, uma casinha pequena. E aí mudaram aquele açougue, a igreja alugou aquela casinha lá nas margens ali da avenida hoje, que dá acesso ao centro da cidade, e começaram as atividades ali. Posteriormente o povo aumentou, e aí então, no meu período de obreiro, eu já tinha a congregação para receber o povo e congregar conosco ali. Então foi no seu período ali que o senhor pastoreou Cocal do Sul, que foi comprado o terreno e construída a primeira igreja? Não, senhor, quando eu cheguei já tinha